E fala, torcida, São Paulino, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todas as últimas notícias e tudo que a mídia esportiva falou sobre o Oscar no São Paulo. Meus amigos, quem diria reviravolta e o Oscar tá chegando no tricolor. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Meta de 15 mil, estamos quase lá e eu quero que você deixe a sua opinião sobre a contratação do Oscar, beleza? A gente vai assistir o vídeo junto aí, no final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, a gente vai falar muito do Oscar. Créditos eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Jogar no futebol da Inglaterra, né? Matheus Belém, zagueiro, jovem, Pedro Vilheno, Pedrinho também jovem, Raí Ramos, Wellington Rato, que deve mesmo ir pro Vitória, ainda não foi sacramentada a negociação, mas está praticamente. Rodrigo Nestor para o Bahia, Michel Araújo, o Rodrigo Nestor por empréstimo para o Bahia, com valor fixado, o Michel Araújo em definitivo para o mesmo Grupo City, para o mesmo Bahia, Lisiero, que deve jogar no Sport na temporada de 2025, Orejuela, São Paulo tentando se livrar, é feio, né? Mas enfim, está tentando se livrar do lateral. Jackson Mendes, a mesma coisa, volante equatoriano. Luan, que foi devolvido pelo Vitória. O São Paulo também vai procurar um destino para este volante. Caio Mateus, lembra o Caiobinha? Prometia bastante, acabou não correspondendo nem no Sub-20, voltou para o Sub-20 e virou reserva no time Sub-20 do São Paulo. E o Galopo, que negocia com o Santos, boas chances dele ir para o Santos. O São Paulo vai se desfazer de 15 jogadores para atender às exigências do FIDIC, né? Do plano de contenção de gastos, na verdade, amortizar as dívidas de curto prazo, que são as que beliscam mais forte, mas vai trazer também de 3 a 4 jogadores, 4 talvez eu esteja chutando alto. Com certeza absoluta um lateral esquerdo, porque é necessário, o São Paulo só tem o Patrick Lanza no seu elenco para essa posição. O Wendel do Porto está encaminhadíssimo. O Moreira não entrou aqui nessa lista, o Moreira vai engrossar essa lista porque o Porto deve ficar com 50% dos direitos do Moreira e o Moreira já irá atuar pelo clube português no início da temporada. São Paulo só ainda ajustando alguns números com o Porto. Para a lateral direita, aí tem um sonho, a gente falou do sonho do Vitor Roque para o Palmeiras. O Montiel, lateral direito do Sevilha, lateral direito da seleção argentina, bateu o último pênalti na decisão da Copa do Mundo, está sendo pretendido pelo São Paulo. Num primeiro momento o Sevilha pensa apenas em negociá-lo em definitivo, o São Paulo tenta um empréstimo, não sei se de 1 ou 2 anos, mais possível no primeiro momento ser de uma temporada, de uma primeira temporada, mas aí envolve números muito altos, eu não sei se o São Paulo teria como arcar com essa quantia. E quem está certo, 99,99999%, é o Oscar. O Oscar, num primeiro momento, coisa de 12, 13 dias atrás, falou até comigo que não voltaria ao Brasil por uma questão familiar, uma questão pessoal. Nada muito grave, mas questões ali básicas do cotidiano de todo mundo, com a filha do Oscar. Mas, na vinda para cá de férias, Oscar e família acabaram se sensibilizando no corpo a corpo com alguns torcedores são paulinos, de que talvez aquela ideia de que o Oscar não fosse muito bem recebido por conta do que aconteceu 14 anos atrás na saída dele no clube, não vai se concretizar, não vai se realizar, a coisa vai ser diferente, justamente o contrário, ele seria bem recebido pela grande maioria da torcida são paulina. Além disso, o empresário do Oscar, o Juliano Bertolucci, mostrou para o Oscar que voltar ao Brasil, pensando em planos aí mais profissionais, mais esportivos do que financeiros, pode ser uma boa. O Oscar tem proposta de outros mercados muito melhores do que a que ele recebeu do São Paulo, que não é ruim, está longe de ser ruim, mas a gente está falando aí de 3, 4 vezes mais do que o São Paulo oferece. Só que o Oscar, para a sorte dele, nos últimos 10 anos, na última década, pelo menos nos últimos 8 anos, que é o tempo que ele está no Japão, mas se a gente também levar em consideração que antes ele estava na Inglaterra, no Chelsea, ele foi um dos, 10 jogadores mais bem pagos do futebol mundial. Então, convenhamos que dinheiro para ele... O pé de meia está feito. O pé de meia. O dele, da filha, da filha, da neta da filha, está resolvido. Então, seria uma forma também legal de repente,
se o Oscar, no íntimo dele, acha que tem alguma dívida com o São Paulo, uma dívida de gratidão, estou falando aí, nem financeira, nem econômica. Pode ter sido uma das razões para que ele tenha voltado atrás, ele e a família, e agora a discussão está só, e já deve até ter se resolvido isso, se o contrato seria de 2 ou 3 anos, enfim, aqueles detalhezinhos de ajuste fino de contrato. A documentação já teria sido até trocada, tá? É só uma questão de assinar mesmo, e isso irá acontecer entre hoje e amanhã, quer dizer, a torcida do São Paulo vai ganhar um presente de Natal. Vocês consideram, Bubu, um bom presente de Natal? Eu considero um bom presente desde que eu saiba quanto que está custando para o São Paulo e quanto que o São Paulo de fato está devendo. O São Paulo merece um capítulo à parte, a gente falou muito de grana aqui na parte do Palmeiras. Vários perfis de torcedores do São Paulo se uniram nas redes sociais, são perfis hoje ligados à mídia de alguma forma geral tal. Vários dos perfis tricolores estão muito preocupados e cobrando satisfação do presidente Júlio Casares sobre a situação caótica econômica do São Paulo. O São Paulo teve aparentemente um ano bom, né, financeiramente, e termina com um déficit de quase 200 milhões de reais. Eu tenho contato com gente do São Paulo, a dívida do São Paulo já passou de 900 milhões de reais, a dívida está aumentando nos últimos 2 anos. Em 2022, o São Paulo só teve um pequeno superávit porque colocaram o dinheiro que o São Paulo ganhou com as idas do Casemiro e, sobretudo, do Antony para o Manchester United. Foi um dinheiro que caiu no colo do São Paulo, que o São Paulo não esperava. Então, aquilo foi um ponto fora da curva que fez com que o São Paulo não estivesse no vermelho. Então, o São Paulo, que vai fazer seu centenário em 2030, e há projetos ambiciosos de uma remodelação, uma reforma do Morumbi, o São Paulo está numa encruzilhada, num ponto histórico para resolver algumas situações. O São Paulo não pode mais se endividar. Do contrário, o São Paulo vai ter um problema sério, como outros clubes grandes tiveram, que pode resultar em um rebaixamento. Isso até explica nessas 15 saídas, né? São necessárias. O São Paulo enxuga com essas 15 saídas de 4 milhões e 600 a 5 milhões da sua folha salarial. Os jogadores que virão vão custar ao São Paulo mais ou menos, esses 3, mais ou menos, 3 milhões e meio de reais. O São Paulo precisa, segundo o plano, para honrar o compromisso com o FIDIC, com a Galápagos, né? Economizar 1,5 milhão em relação à folha de 2024 por mês. Só para o torcedor ter uma ideia um panorama mais geral do que é o imediato no São Paulo no que diz respeito à economia. Então, mas está faltando um pouco mais de clareza nas contas do São Paulo. O São Paulo anunciou, por exemplo, o patrocínio atual, como se fosse o maior, né, que o São Paulo já teve. Ficou muito para trás já. Vendeu o name rights do Morumbi, coisa que muita gente não acreditava, conseguiu um dinheiro extra, fez acordo com empresas que fazem shows. O São Paulo voltou a receber um bom número de shows grandes no Morumbi, né? O São Paulo não negociou jogadores importantes nesse ano. O Beraldo até demorou para sair na temporada anterior. E o São Paulo ainda é muito dependente da venda de atletas. Se o São Paulo não vende atletas, ele não consegue fechar no azul. Então, algo precisa ser feito, corrigido na parte administrativa, para que o São Paulo possa contratar o Wendel, Oscar. Porque quando o São Paulo contratou Daniel Alves, muita gente achou tremenda contratação. Quando o São Paulo contratou o Rames Rodrigues, grande contratação, bom tecnicamente, se render vai ser uma maravilha. E a gente viu o prejuízo que o São Paulo teve com apostas erradas. Na gestão anterior do Leco, o São Paulo gastou muito dinheiro. A dívida foi ampliada. Quando o Juvenal deixou de ser presidente do São Paulo tinha mais ou menos uma dívida que era metade do faturamento anual do clube. São Paulo tinha mais ou menos uns 500 milhões de faturamento, uma dívida de 250 milhões. A dívida agora está quase chegando a 1 bilhão. Que o São Paulo não fatura por ano. Então, e São Paulo não fatura. O São Paulo está com uma dívida hoje que ele não fatura por ano. Então, a coisa passa a ser grave. Não é à toa que muitas comunidades de São Paulinos estão preocupados para não deixar que o São Paulo chegue no ano do seu centenário na 2ª divisão, ou atolado em dívidas, né? Tem a maldição do centenário, esse ano a vítima foi o Atlético Paranaense. O que seria uma festa, um Morumbi remodelado, o São Paulo super competitivo, ganhando torneios como fazia no passado, que é o sonho de todo São Paulino voltar a essa época de glórias, no seu contrário.
uma época tenebrosa, sombria. Então, eu acho que o São Paulo, em qualquer anúncio... De toda essa lista que você anunciou de saídas, quase todas, assim, já eram jogadores, a maioria, jogadores que ou não vingaram, não tinham futuro, não vão fazer... Mas, de qualquer maneira, eles custam, né? Custam, mas assim, não fazem... Então, assim, não é que assim, estamos ganhando dinheiro. Eu acho que o Rodrigo Nestor e o Galopo são jogadores com bom valor de mercado, que o São Paulo poderia fazer negócios até melhores do que está acontecendo por enquanto. O resto era jogador que realmente, assim... Estava sobrando ali, é um desperdício de dinheiro com grande parte desses jogadores. Todo respeito aos jogadores, você foi muito respeitoso com o Orejuela, mais uma contratação sem sentido, um dinheiro que foi jogado no lixo, né? O jogador mal aproveitado e é caro. Então, assim, o São Paulo está se livrando por forma obrigatória, e esse fundo, eu não sei se o São Paulo vai conseguir atender a esse fundo. Hoje a discussão é essa. Os cortes que seriam necessários fazer no São Paulo, talvez a diretoria não consiga. Então, para mim, eu espero que o São Paulo para 2025 se reequilibre financeiramente, assim como eu acho que todo São Paulino não quer ver o time quebrar ou ir para a segunda divisão. A gente sabe, Donk, que para você se manter na primeira divisão, você precisa de um time minimamente competitivo. Sim. Então, também, o São Paulo, ao emagrecer o elenco em 15 jogadores, ao se desfazer de 15 jogadores, o São Paulo precisa manter pelo menos... A ideia muito clara para mim é um time titular, talvez melhor do que 2024 para 2025, mas um elenco menos recheado, com menos opções. Você acha que isso pode dar certo? E já incluo o Oscar como primeiro reforço para a próxima temporada. Como é que você vê? Vamos apresentar números do Oscar no último ano, na última temporada, na última das 8 temporadas dele na China. Perfeito. Na questão, assim, de elenco, eu vejo o São Paulo com a linha de raciocínio que você colocou, Plihal. Acho que o time titular tende a ser mais forte, mas com esse elenco mais curto. Ou seja, possibilidade de brigar em campeonatos longos como brasileiro, acho que fica cada vez mais difícil. Ainda mais vendo o mercado que o Palmeiras faz, o momento de Botafogo, Flamengo. Acho que é muito complicado você pensar nesse cenário. Mas é um time que vai ser extremamente competitivo, como já foi na última temporada no mata-mata. Causando muitas dificuldades, por exemplo, a equipes, a meu ver, eram tecnicamente melhores que ele. E o Botafogo, por exemplo, que foi campeão da Libertadores, precisou dos pênaltis para eliminar esse São Paulo, mesmo sendo um time tecnicamente... superior e não pouco superior ao São Paulo, mas o São Paulo acho que fez um grande trabalho nesse sentido e eu vejo com esse time titular mais possibilidades no mata-mata. Considerando todos os pontos que o Bubu levantou em relação à questão financeira, que acho que isso é prioritário e tem que ser levado em consideração para todos os clubes, olhando para o campo, e aí olhando até os números, lógico, no contexto do futebol chinês, que não é o mesmo de quando o Oscar chegou. Era aquele momento do boom financeiro, diversos jogadores indo para o futebol chinês, algo que já não acontecia. Ainda assim, é um jogador que ainda está numa idade de 33 anos, para ter um impacto técnico no futebol brasileiro. A gente está falando de um cara de quase 50 jogos na seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, jogador que teve um impacto gigantesco no Chelsea, ainda que tenha sido muito tempo. É um cara, para mim, para ser protagonista no São Paulo e causar um grande barulho no futebol brasileiro. Ainda vejo ele nesse potencial e eu acho que ele acrescenta algo que o São Paulo não tem. A gente fala de uma temporada em que muitas vezes o Lucas, num primeiro momento, atuando mais centralizado, o Luciano jogando por ali, mas são jogadores de características bem diferentes do Oscar. O Oscar, um meia muito mais articulador, deu quase 30 assistências na última temporada. Eu prometi os números da última temporada. Ali é um recorte mais geral, dar aqui, né? São 40 jogos, desses 40, 39 como titular, em apenas um ele não foi titular, marcou 16 gols e deu 27 assistências, portanto participou de 37 mais 6, 43 gols em 39 jogos como titular, 40 no total. Minutos para participar de um gol, ele levou 81,3. Números excelentes, com todas as ressalvas em relação ao contexto do futebol chinês atualmente, mas ele oferece essa característica. E muitas vezes ele cai pelo lado esquerdo, o Lucas saindo da esquerda e indo por dentro, acho que isso pode funcionar muito bem a dinâmica desses dois jogadores. Como eu falei, o Lucas, depois de um tempo atuando mais aberto, mas não sendo um ponta, né, mas vindo por dentro, acho que ele pode combinar muito bem com o Oscar, que ofereceria esse elemento assim, de um jogador mais de criação que o São Paulo não teve na temporada. Então, com todas as ressalvas a toda a dificuldade financeira que o São Paulo enfrenta, olhando só para o campo,
Eu acho que é uma grande contratação de um jogador que ainda tem muito a oferecer ao futebol brasileiro e numa característica que o elenco do São Paulo carece. E não só o elenco, o time titular, inclusive. E eu acho legal também falar... o Oscar, tem que ser 30 segundos, 30 Bubu. segundos. O Oscar é da base do São Paulo. São Paulo está aparentemente fechando um acordo para vender parte da sua base por 100 milhões de dólares. Um Oscar vale 100 milhões de dólares. Um Estevão, olha quanto o Palmeiras vendeu com o Estevão. Então, assim, se São Paulo vender parte da sua base, isso é um crime, é um pecado contra a instituição. Um jogador bom, um Oscar, um Denilson dos anos 90, um Kaká no começo do século, um Casemiro, um Antony, um Oscar, tem que ser 100% do São Paulo. O clube, para mim, não pode chegar no ponto de desespero para negociar a sua base, vender sua alma, né? Então, dinheiro é muito bom, mas você precisa saber fazer, não vender coisas que são inegociáveis. Ainda mais que a gente não sabe também da procedência desses milionários aí. Já comenta aí a sua opinião sobre a chegada do Oscar. Várias coisas e vários pontos a gente tem que esclarecer aqui. Primeiro, ao que tudo indica, o São Paulo não vai ter o auxílio da Superbet para o pagamento do salário do Oscar. Ao que tudo indica, o Oscar se encaixou nos moldes e nos limites financeiros do São Paulo. O Oscar deve ganhar entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil reais por mês. Isso é menos que o Lucas. O Lucas ganha aí 1 milhão e meio de reais. O Oscar vai ganhar entre 1 milhão e 200 e 1 milhão de reais. Pagos pelo São Paulo. Ah, mas como o São Paulo vai pagar o salário desses caras? É simples. Se a gente for colocar na ponta do lápis o salário do Rafinha, que deve receber uns 600 mil reais por mês, o salário do Galupo, que chegou em alta vindo do Banfield, mas deve ser mais uns 500 mil reais. Nestor, que teve renovação, e todos os outros jogadores que estão saindo do São Paulo, o Elton Rato, o Raí Ramos, esses jogadores, se colocar na ponta do lápis, vai dar mais de 2 milhões e pouco, 2 milhões e 200 e 300 de salários. Então o São Paulo vai economizar 2 milhões e 200 de salário e desse dinheiro que o São Paulo vai economizar, ele vai pegar 1 milhão e 200 e pagar o Oscar. E ainda vai estar economizando dinheiro. Eu sei que tem muita gente que falou, o elenco tá ficando curto, você tá mandando alguns jogadores embora. O Elton Rato tava perdendo espaço, porque o Lucas estava atuando pelo lado direito pro Ferreirinha e pro William Gomes atuar do lado esquerdo. Até o Eric tava entrando. O único jogador desses que era mais utilizado era o Michel Araújo. Muitas vezes utilizado na lateral esquerda. Mas a gente já tem o Wendel que tá chegando. O Moreira vai pro Porto e o Wendel tá chegando. Então, assim, o São Paulo tá enxugando o elenco, diminuindo o elenco, mas esse início de temporada, esse elenco vai dar conta de sustentar Paulista e Libertadores, até o Campeonato Brasileiro. No meio do ano, o São Paulo vai fazer outra janela com mais dinheiro, porque de janeiro até o meio do ano, o São Paulo vai estar pagando o FDIC e vai sobrar dinheiro em caixa. No meio do ano, o São Paulo vai sim poder investir um pouco mais e trazer peças para o restante da temporada. Sei que tem o Arnaldo mesmo, lá do Arnaldo Tironi lá, o cara tá completamente desesperado, maluco. Porque não vai ter peça, não vai ter isso. Até o meio do ano, o São Paulo vai ter sim um elenco mais enxuto, mas a gente tem que lembrar que o Rodriguinho ainda tá no time, a gente tem que lembrar que os meninos da base, o Rian Francisco tá subindo também, o lateralzinho direito da base vai subir, o Zubeldia esse ano vai promover muitos jogadores da base. Tem a chegada do Oscar, a gente tem bons atacantes, tem o André Silva, que pode atuar tanto de centroavante, também já atuou pelo lado do campo. O Zubeldia pode mudar esse sistema. Por que tem que jogar só nesse sistema? Por que não pode jogar em outro sistema? Cara, o Oscar... E foi engraçado, né? Quando saiu a notícia, o Oscar não vem mais. E logo em seguida saiu a entrevista do Júlio Casares, ele falando... não é bem assim. O jogador... O São Paulo fez a proposta para ele e a resposta tá com o jogador. E o Júlio Casares, ele foi muito direto. Ele falou assim, agora é uma decisão particular do jogador e da família. É a mesma coisa que aconteceu com o Lucas. Para que o Oscar vai lá para a Arábia ganhar dinheiro, sendo que ele já ganhou na China? Por que o Oscar vai para futebols periféricos, sendo que ele pode vir para o Brasil?
o país dele, mais próximo do restante da família do Oscar, para ganhar um belo salário, 1.200.000 por mês, ainda é um belo salário. O cara tem 33 anos. Ela tem 33 anos. Então, esse negócio... o São Paulo tá vendendo uma base. São Paulo não tá vendendo uma base. O investidor vai injetar dinheiro no São Paulo, para o São Paulo melhorar a estrutura, para o São Paulo contratar jogadores da base de outros clubes para reforçar o time da base e, consequentemente, o time principal. Em troca disso, o cara vai ter uma fatia. Não é que o São Paulo tá vendendo uma base. A base é do São Paulo. Esse cara tá injetando dinheiro que o São Paulo não tem para melhorar a base e para contratar jogadores de outras bases, para no futuro ele rever o investimento em forma de vendeu tal jogador por 100 milhões, 35% do empresário. Isso vai encarretar em quê? Em vez do São Paulo revelar um William, o que o São Paulo revelou essa temporada? O William Gomes. Em vez do São Paulo revelar um jogador, o São Paulo vai revelar 5 por ano. É isso que vai acarretar o investimento do Marinacks lá. Então são muitas coisas que às vezes a imprensa fala sem saber de nada. O São Paulo, como é que tá ajeitando a parte financeira se tá contratando o Oscar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O São Paulo tá liberando um monte de perna de pau, abrindo uma folga no salário desses caras, com o valor milionário desses caras, para contratar o Oscar, para contratar o Wendel. Então é muita falácia, é muita mentira que a gente vê aí na mídia. O São Paulo está se reforçando. O Oscar, ele é fundamental no jogo do Zubeldia. Vocês vão ver que o time do São Paulo, o sistema do Zubeldia vai funcionar bem melhor com o Oscar. Porque o time do Zubeldia, pro esquema que o Zubeldia gosta, ele precisa desse 10. Ele precisa desse cara. Precisa. Vocês vão ver o que esse time do São Paulo vai fazer, vai melhorar, porque o Oscar, ele vai conseguir acionar o Lucas, o Oscar ele vai conseguir acionar o Ferreirinha, vai conseguir acionar o próprio Caleri com mais tranquilidade, com mais facilidade. Esses caras, o Lucas, o Ferreirinha, eles vão deixar de ser um criador de jogadas, porque hoje o Lucas e o Ferreirinha são criadores de jogada, porque o nosso camisa 10 ele é ridículo, ele não dá assistência para ninguém, ele só faz gol. Mas o atacante tá vivendo, tem que fazer gol mesmo. Tem que fazer gol, mas como ele atua de 10, ele mata o time se ele não der assistência, se ele não der dinâmica, se ele não fizer o time jogar. O Luciano, jogando de 10, ele mata completamente o time do São Paulo. Quando ele joga mais à frente, que o Lucas e o Ferreirinha conseguem criar para ele, aí tá tudo bem. O problema é, em jogos que o Lucas e o Ferreirinha estão bem marcados, o time do São Paulo, ele é um deserto de ideias, porque o Luciano não consegue criar absolutamente nada. Então, o que vai acontecer agora? Com o Oscar chegando no time, esses caras vão parar de ser criadores de jogadas e vão ser mais finalizadores de jogadas. O Lucas, em vez de ele aproximar para receber a bola ou para tentar um drible, o Lucas vai escorrer no espaço vazio e o Oscar vai achar o passe nele. O Lucas vai fazer 1-2 e o Oscar vai achar o passe nele. O Caleri vai esticar a mão e o Oscar vai achar o passe nele. Esses caras vão começar a receber mais bolas. Esses caras vão começar a ter mais o 1 contra 1. O Lucas não vai precisar pegar a bola lá na intermediária e sair costurando todo mundo. Ele vai poder fazer isso próximo da área, que o Oscar vai dar um passo para ele. Fala, Lucas, vai para cima desse maluco aí que é só você e ele. É isso que vai acontecer com a chegada do time do Oscar no time. O Lucas e o Ferreirinha vão parar de ser tanto criadores de jogadas, vão passar a ser mais finalizadores. Caras do último toque, caras do drible final, cara de receber essa bola no último terço. Esperem, vocês... Eu, particularmente, estou bem feliz com a contratação do Oscar e bem ansioso para ver esse time em ação. Quero que você deixe a sua opinião. Vai ter muito vídeo aqui sobre a chegada do Oscar. Eu quero que você deixe a sua opinião aí, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!